Olá, galerinha do sétimo ano. Quero dizer primeiramente que eu estou com saudades e nós estamos aqui para finalizar o último tópico da primeira avaliação de vocês, que é o gênero entrevista. É muito fácil, você não vai ter dificuldade não. Vamos lá, né? Se nós estamos aqui para aprender, então vamos começar o nosso bate-papo. Então, gente, todas as vezes que nós pensamos no gênero entrevista, basicamente, o que a gente entende como gênero entrevista? Bom, o gênero entrevista é uma conversa, tudo bem? É uma conversa que você tem entre um entrevistador, que é aquele que realiza a entrevista, faz a análise de informações, ele elabora as perguntas, tá bom? E um entrevistado, que é uma pessoa, certo? Ou um grupo de pessoas que são selecionadas para falar sobre algum assunto ou algum fato. Mas, como lá no início eu falei para vocês que uma entrevista é uma conversa, aí você pode me perguntar, mas professora, é uma entrevista, a entrevista é uma conversa, mas é uma conversa assim que tem um objetivo específico? Claro que tem. Qual é o objetivo específico dessa conversa? Obter informações, certo? Informações sobre algum fato ou assunto importante de interesse público. Como assim, professora? Por exemplo, nós estamos passando por um período que é totalmente incomum, que é o período dessa pandemia, certo? É um fato que está acontecendo agora, correto? E que com certeza já virou motivo de várias entrevistas. Perfeito. Um fato recente que desperta nas pessoas muito o que? Interesse, certo? Nessas informações, tudo bem? Então a entrevista ela pode ser produzida no intuito, né, com o objetivo de obter informações acerca de um fato ou de um assunto qualquer, que necessariamente nem precisa ser tão atual, pode ser de gerações passadas, enfim, né? De repente, o que as pessoas vestiam nos anos 80, né? O que os jovens vestem agora, no nosso tempo, na nossa década, enfim, né? Então, a entrevista, ela serve para obter informações tanto de fatos atuais quanto de assuntos que nem são tão atuais assim. Tranquilo, gente, beleza? Só que essa entrevista, ela acontece a partir de sucessão de perguntas e respostas. O que isso quer dizer? O entrevistador pergunta, o entrevistado responde, e assim sucessivamente. É esse o esquema da entrevista, tá bom? Respeitando o turno de fala. Professora, o que é o turno de fala? É o tempo em que a pessoa fala, ou seja, o entrevistador, ele precisa respeitar o tempo em que o entrevistado tem para responder. E o inverso também é verdadeiro. O entrevistado precisa respeitar o tempo de fala do entrevistador. Professora, explica assim de forma mais contextualizada do nosso dia a dia, como é que isso acontece. Sabe quando eu faço uma pergunta na sala de aula e todo mundo quer responder ao mesmo tempo, certo? Fica meio confuso de entender. Nesse tipo de situação, cada aluno não está respeitando o tempo de fala do outro, certo? Já pensou se acontecesse isso na entrevista? O entrevistador perguntasse algo ao entrevistado e atropelasse a fala do entrevistado e não ou não respeitasse, melhor dizendo, o tempo dele responder, ia ficar uma avacalhação, né? Ia ficar muito bagunçado. Então, para que a entrevista seja legal, seja bem sucedida, cada um deve respeitar o tempo de fala do outro sem atropelá-lo, né? Sem interromper a fala do outro. Tranquilo? E outro ponto muito importante para a construção de uma excelente entrevista é pensar nas perguntas de forma antecipada. Ah, professora, então quer dizer que nessas entrevistas que eu vejo na televisão,
o jornalista, ele não pensa nas perguntas assim na hora, não, claro que não, meu filho, não pode, até porque ele corre o risco de fazer perguntas que nada tem a ver com o assunto. É por isso que essas perguntas precisam ser elaboradas antes mesmo da entrevista acontecer. E para isso, o entrevistador ele precisa fazer uma pesquisa prévia sobre o assunto ou fato e conhecer um pouquinho o perfil do entrevistado, como assim, se ele é formado se ele tem experiência em falar naquele assunto, se ele é formado naquela área, quantos anos ele tem, informações assim relevantes. Ele precisa saber de algumas informações importantes sobre esse entrevistado para poder elaborar perguntas diretas, perguntas claras, sabe? Para não comprometer o objetivo da entrevista, que é ser direto, responder as perguntas de forma bem simples, tá bom, gente? Então, fiquem atentos aí a essas características, copiem nos cadernos de vocês, tá bom? Vamos dar aqui sequência à nossa aulinha. Então, como é que eu posso construir essa entrevista, professora? Você pode construir essa entrevista a partir de textos orais, certo? Você convidar o entrevistado e gravar um áudio com ele, áudio de perguntas e respostas, ou gravar um vídeo, certo? Ou também você pode produzir essa entrevista por escrito, certo? Elaborar as perguntas, mandar para o entrevistado via e-mail e ele reenviar respondidas, é claro, para você, tranquilo? Ou pode acontecer nessas duas modalidades. O entrevistado responder as perguntas do entrevistador por e-mail e separar um momento para gravar um áudio ou para gravar um vídeo. É importante que você tenha em mente que essas entrevistas, quando são divulgadas em blogs, em revistas, em jornais, elas foram previamente, né, as perguntas foram previamente construídas e houve uma etapa de produção, né? Algumas vezes o jornalista precisou, né, gravar um áudio, gravar um vídeo até, né? Enfim. Mas, no mais, eu quero dizer a vocês que você pode construir a entrevista a partir dessas duas formas, oral ou escrita, ou a partir das duas formas, tá bom, gente? Agora, falando de texto escrito, estrutura de entrevista do texto escrito, você precisa pensar nesses pontos aí importantes que eu tô colocando aí na tela para você. Professora, qual é o primeiro elemento importante na entrevista escrita? Escrita é o texto introdutório. E o que eu tenho que colocar nesse texto introdutório, professora? Você tem que colocar algumas informações que situem o leitor, perfeito? Que mostrem para o leitor, primeiramente, a importância dessa entrevista, por que essa entrevista é importante, por que o jornalista se empenhou em fazer essa entrevista. Esse assunto é relevante, esse fato é relevante, e outras informações interessantes, como o local, o período, né, em que essa entrevista foi feita, o motivo, como eu já falei a vocês, e algumas informações importantes sobre o entrevistado. Geralmente, esses textos introdutórios trazem essas informações para situar o leitor na entrevista de forma inicial, tá certo, gente? Basicamente, o corpo, né, do desenvolvimento da entrevista é uma sequência de perguntas e respostas. Bom, é interessante que você faça a diferença das perguntas para respostas. Geralmente você vai encontrar essas perguntas em itálico ou negrito, mas geralmente em itálico. E os nomes, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, em negrito. Ou, por exemplo, o nome do entrevistado no início da resposta. Também é muito comum, melhor dizendo, você encontrar esse tipo de estrutura. Tranquilo, gente? Beleza, tá tudo certo em relação à estrutura do texto escrito da entrevista, tranquilo? Então vamos passar para o exemplo. Como você pode perceber aqui, um outro elemento super importante que eu esqueci de colocar lá no slide
anterior é a presença do título, tá, gente? Toda entrevista, ela precisa também de um título, assim como a notícia que você estudou no tópico passado, tem a manchete, né? Então, aqui na entrevista é necessário você colocar um título sim. Por exemplo, aqui você tem título: para economista, novo coronavírus mostra que estávamos trabalhando errado. Nesse primeiro parágrafo que você encontra aqui, que está com algumas palavras destacadas em negrito, você tem aquele parágrafo introdutório em que você vai adiantar informações para que o leitor se situe nessa entrevista. Vamos ver aqui, ó. Diz assim: o jornal Valor Econômico publicou na sexta-feira, olha aí em vermelho o período, né? Uma entrevista com o professor do INSPER, o economista Ricardo Paes de Barros. Olha só, citar algumas informações sobre o entrevistado, o nome do entrevistado, que faz uma reflexão sobre questões, olha aí o motivo, faz uma reflexão sobre questões que estão ficando evidentes nesse cenário de enfrentamento do novo coronavírus. E sobre o que essas questões? Aí você vai encontrar no próximo período. De acordo com a matéria, ele defende que o momento é de mudanças estruturais na forma como as pessoas trabalham, se locomovem e consomem. E aí você tem a primeira pergunta em negrito, o nome, ou no caso o nome do jornal em negrito, o valor, que é o entrevistador, né? E a resposta do entrevistado, o nome do entrevistado, Ricardo Paes de Barros. Basicamente, essa é a estrutura que você vai seguir na produção que você fará. Presença de um título, a presença de um parágrafo que precisa apresentar esses elementos aqui do texto introdutório que eu estou mostrando a vocês. E as perguntas e respostas, as perguntas diferenciadas pelo negrito. Ah, professora, mas eu vou fazer por escrito. Beleza, então não tem como você colocar negrito, né? O que você pode fazer, de repente, é apenas destacar o nome do entrevistador e entrevistado com uma cor de caneta diferente, né? Já que você vai produzir isso manuscrito. Perfeito, gente? E aqui eu deixo as produções que vocês irão fazer das páginas 62, 63, 64, 65, 66 e a produção 1, que é a confecção de uma entrevista escrita com o tema meio ambiente ou, com essa abordagem, tranquilo? Aqui na página 66 e 67 do livro didático de vocês, vocês irão encontrar o passo a passo, alguns tópicos, 1, 2, 3, de como vocês farão essa entrevista. É importante ficar de olho nesses tópicos, porque vocês seguirão esses passo a passo na hora da construção. Tranquilo, gente? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. E só lembrando, essa produção é escrita, tá bom? Vocês irão me entregar na próxima aula presencial para a correção. Tranquilo, gente? Beijos e até mais. Tchau, tchau!